Olá! Hoje nós falaremos sobre a tecnologia e inovação para os idosos. Foi uma sugestão de uma pessoa inscrita no canal, o Ariel. Muito obrigada, Ariel! Antes de emitir a minha opinião, eu fui à internet para ver o que se diz e o que se faz quanto à tecnologia para os idosos. Em relação à saúde dos idosos, eu percebi que a tecnologia vem avançando, principalmente quanto ao instrumental para diagnósticos e tratamentos, inclusive com recursos de proteção e aviso aos familiares em relação a qualquer mal-estar dos idosos que vivem com um pouco mais de autonomia através de câmeras de vigilância, botão de pânico para emergências, tanto em relação à saúde quanto de segurança, e aplicativos para serem colocados nos celulares e tablets para alertar, por exemplo, a hora da medicação, além de tantas outras coisas que a tecnologia tem se apresentado para os idosos. Mas realmente não era este o anseio da minha pesquisa. Eu queria saber dos idosos usando a tecnologia e a inovação para uso recreativo e de comunicação deles com seus familiares, amigos, etc. Eu tenho certeza que o Ariel também estava querendo saber um pouco mais dessa situação. E aí, em relação a isso, fui procurando e descobri que no Brasil 90% dos domicílios já contam com a internet, inclusive com uma crescente expansão no meio rural. Isso é fantástico, gente, é maravilhoso. Eu também descobri que os celulares estão bastante acessíveis aos idosos, que estão ganhando dos seus familiares ou que podem comprá-los sem maiores dificuldades. O que acontece depois da aquisição de um tablet ou de um smartphone é que passa a ser o problema. Os idosos dispõem dos aparelhos e não sabem como utilizá-los com eficiência. E sem condições de aproveitá-los, rapidamente eles deixam de lado o seu equipamento tecnológico. Naturalmente, existem muitos cursos para os idosos aprenderem a brincar e a se comunicar, mas certamente bem menos do que seria preciso. Há necessidade de se criarem mais programas de inclusão digital adaptados aos idosos, e não apenas nos grandes centros. Além disso, os idosos também precisam fazer a sua parte. Sem a iniciativa e principalmente sem a curiosidade dos idosos, nem a multiplicação dos cursos não vão alcançar o tão almejado uso da tecnologia pelos idosos. Como disse Saramago, a velhice começa quando perdemos a nossa curiosidade. E para mim isso tem muito de verdade, isso faz muito sentido. A nossa curiosidade nos impulsiona, nos guia, nos conecta à vida. E mais, a curiosidade está intimamente vinculada com a memória e o aprendizado. Em relação à curiosidade, eu vou contar para vocês um pequeno episódio que vivenciei no período lá dos meus 50 e poucos anos. Na época, eu queria criar um blog para postar os meus textos. Eu sempre gostei muito de escrever e eu queria a ajuda dos meus filhos para isso. Eu me sentia sem recursos para criar o meu blog sozinha. Mas a disponibilidade dos meus filhos estava aquém da minha expectativa. E assim, eu fiquei por um bom tempo estagnada. Um dia eu fiz um comentário queixoso para uma amiga vizinha e ela prontamente disponibilizou os serviços da filha, vejam só, de 9 anos para me ajudar, pois a menina sabia e já tinha feito um blog para a mãe dela. Naquele momento, juro para vocês, a vergonha tomou conta de mim, a preguiça mental desapareceu e a curiosidade baixou, me fazendo procurar caminhos e chegar minimamente aonde eu queria. Gente, nós precisamos nos desafiar através de pensamentos otimistas, de um senso de propósito para imprimir as ações desejadas e, o mais importante, uma eterna curiosidade que nos mantenha vivos, saudáveis e progredindo sempre. Minha mãe, eu adoro dar o exemplo da minha mãe, tinha mais curiosidade do que meu pai. O celular, por exemplo, na mão do meu pai, logo perdia a finalidade. Mas a mãe se comunicava com os filhos e netos, recebendo fotos e ligando. E às vezes o destino se perdia no meio do caminho. Ela queria falar com um e acabava ligando para o outro. Mas ela sempre chegava em algum lugar que a divertia e a distraía com muita intensidade.
Seguidamente, eu chegava na casa da minha mãe e ela estava lá em altos papos com o Google, sempre pedindo uma nova receita fácil para receber os seus amores, que nesse caso eram os netos, para almoços e lanches que ela adorava recebê-los. Eu tenho uma equipe de cuidadores de idosos e a minha equipe seguidamente utiliza os recursos da tecnologia, apresentando vídeos do YouTube com musicais ou filmes para os idosos. E aí eles se distraem e infinitas vezes eles já se animam, dançam e se divertem de forma muito prazerosa, tanto para eles quanto para a gente que cuida deles. Os shows preferidos dos nossos clientes sempre foi o André Rieu. Mas de vez em quando ainda saía um Dançando na Chuva, que também um filme da época deles fazia muito sentido. A tecnologia é ampla e os idosos podem escolher o que mais os agrada, mas é importante sempre buscando com mais autonomia e independência. E o resumo aqui é que nunca esteve tão fácil para os idosos fazerem uso da tecnologia para se desenvolverem e, acima de tudo, para se comunicarem. Com certeza, a ajuda dos familiares sempre será bem-vinda, mas, meus queridos idosos, vocês também precisam querer e ter paciência para aprender. A tecnologia para a nossa vida é maravilhosa. Descubram esse fantástico recurso, como o mundo fica muito melhor com ele. Vale a pena e está cada vez mais ao nosso alcance. Queridos amigos, hoje vou ficando por aqui. Minha voz está bem mais ou menos, espero não ter prejudicado na hora de passar a minha mensagem. E assim como o Ariel me deu essa sugestão, fico aguardando por mais sugestões de temas e assuntos do interesse de vocês. Até a semana que vem, espero que já melhor da minha voz e com algumas novidades a mais. Um beijinho, até lá!